Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês que homem não precisa se preocupar muito com a aparência para ter sucesso na vida, principalmente para conquistar mulheres. Bom, pessoal, hoje eu vou contar uma história de um carinha que mora aqui na minha cidade e eu sempre trago os exemplos, né? Porque fica bem melhor para vocês entenderem. Bom, é o seguinte, esse carinha, quando ele era mais novo, ele era assim bonitinho pela beleza. Então assim, acredito que no tempo de colégio dele, ele ficava com muitas meninas. Porque assim, quando você é jovem, as mulheres não estão muito preocupadas com provisão, com casamento. Então assim, se você tem dinheiro ou não, pouco importa se você ainda está na fase da adolescência. Porque vocês ainda não estão pensando em se casar, né? Então, principalmente na parte da adolescência. Boa noite. Principalmente na parte da adolescência, as mulheres só querem ficar mesmo com o mais bonitinho, mesmo que ele não seja rico ou trabalhe, enfim, por conta da idade. Então esse menino pegava geral, ele basicamente era um Shed, né? Aquele homem bonito de rosto, bonito de corpo. Só um minuto, pessoal, já eu volto, tá passando muita gente aqui. Voltei. É que aqui é muito movimentado, né? É uma passarela pública, então eu tento abaixar o celular a hora que eu passo perto das pessoas, porque senão eles pensam que eu estou filmando eles, né? Então assim, continuando a história do Shed. Bom, pessoal, esse menino, na época que ele era jovem, né? Ele era muito bonitinho. E eu falo isso porque ele era amigo do meu irmão. E assim, nós morávamos muito perto, né? Ele morava na esquina da minha casa. E na época que ele era amigo do meu irmão, até eu era um pouco apaixonadinha por ele, porque ele era bonitinho. Só que aí ele era muito mais velho do que eu, enfim. Nunca cogitei nada, porque eu era feinha, né? Então ele nunca ia olhar pra mim. Mas enfim, os anos se passaram. E esse menino, com 25 anos mais ou menos, ele conseguiu conquistar aí uma menina muito bonita. Só que a menina era bem novinha, sabe? Então ele conseguiu ficar com uma menina 10 de 10, só que bem novinha, sabe? Então ele com 25 e ela com 18, 17, por aí. Então assim, você já vê que com o passar do tempo, ele já não pôde escolher muito, assim, sabe? Não encontrou uma moça da idade dele, enfim, bonita da mesma forma. Ele conseguiu conquistar, mas ele conseguiu conquistar uma menina bonita, só que muito mais jovem. E assim, ele conseguiu um namoro com essa menina bonitinha. E aí, pessoal, olha que coisa. A menina era uma 10 de 10, mesmo sendo novinha, né? Só que ela aceitou, mesmo ela sendo 10 de 10, ela aceitou namorar ele, não mais naqueles padrões. Ele já não estava mais Shed, porque ele acabou engordando muito conforme ele ficou mais velho. E aí, a época que ele começou a namorar essa menina, pessoal, ele... não sei se ele já tinha terminado a faculdade, mas eu acredito que não. Ele estava ainda fazendo a faculdade e ele estava trabalhando num depósito e esse depósito pagava ali para ele no máximo R$ 1.500. Então assim, ele tinha R$ 1.500 para pagar uma faculdade que acredito que foi uns 600, fora os gastos, né, de ônibus, alimentação, roupas, né, que acaba saindo bem mais caro que isso. Então acredito que um cara ou uma mulher que faça uma faculdade particular
vai gastar em torno de uns R$800, 900 por aí. Então praticamente já foi o salário inteiro, né? E esse menino, nesse depósito, ele estava ganhando 1.500, 1.700. Então assim, apertou as coisas para ele, né? E ele, na época, ele tinha um carro, uma Saveiro, se eu não me engano. E aí ele precisou vender essa Saveiro para conseguir pagar a faculdade. E ele ficou 4 anos de namoro andando com essa 10 de 10 de a pé. Então assim, ela, mesmo tendo outras opções, né, pelo fato dela ser bonitinha, ela aceitou andar com esse menino de a pé por 4 anos e ele acima do peso ainda. Olha que coisa, né, pessoal? É bem raro ver essa situação acontecendo, né? Então assim, a mulher, eu acredito que a mulher ela tem mais disposição para fazer isso do que um homem. Eu acredito que se fosse o contrário, ele não aceitaria namorar uma menina obesa, né, que estivesse acima do peso ou feia por muito tempo, né? Talvez ele nem olharia para ela. Mas a moça, 10 de 10, aceitou viver dessa forma com ele, né? E assim foi. O namoro deles durou 4 anos e aí chegou ao fim. Não sei o motivo, então não vou falar aqui pra vocês porque eu não sou muito próxima deles. Mas enfim, foi o que eu fiquei sabendo por cima. E aí eles largaram. E aí logo que eles largaram, a menina, por ser 10 de 10, por ser muito bonita, vocês sabem que ela não ficaria solteira há muito tempo. E como ela fazia faculdade também, ela estava sempre ali nas festinhas, conhecia muita gente, né? Os meninos sempre viam ela na festa, então ela acabou arrumando um novo namorado rapidamente. Isso uns 5 meses mais ou menos após ela ter terminado o namoro, ela conheceu um outro cara e tá com ele até hoje. E aí, pessoal, aquele menino, né, que era namorado dela, ele estava acima do peso e aí perdeu o relacionamento. E acho que assim, isso acontece com todo mundo. Eu acho que quando termina um relacionamento, você passa a prestar atenção naquilo que você não estava prestando atenção antes. Então assim, durante o namoro, o menino meio que ficou confortável em relação a dinheiro, em relação a corpo. Então ele ficou muito acima do peso, né? Ele ficou muito acima do peso. E assim, chegou num patamar assim que ele nunca tinha chegado. Ele realmente ficou bem gordinho. E aí ele aproveitou o final desse namoro para voltar a focar na academia. E porque ele já tinha feito no passado, mas ele não tinha conseguido um shape, né? Ele só malhava normalmente. Só que aí agora, durante o namoro com a menina, eles dois entraram na academia e passaram a ser mais firmes, né, na academia. E assim, depois que terminou o namoro, continuou, entendeu? Tanto é que os dois iam pra academia separados e um se trombava no outro, mas assim seguiu. Eles ainda tiveram uma recaída nessa época, que eu lembro que eles voltaram, mas depois não durou muito e aí chegou ao fim de novo. Enfim, esse menino, ele entrou nesse processo de adquirir o shape. Então ele estava tendo a ajuda de um personal, mudou completamente a alimentação. Ele foi para nutricionista, né? Ela passou uma nova alimentação para ele e ele seguiu à risca e segue até hoje. Então, pessoal, vamos supor que durou 2 anos aí esse processo de academia e hoje o menino tá com shape. Hoje sim, ele voltou a ser o Shed que ele era quando ele era mais jovem, só que um pouco melhor, né? Porque na época ele só era bonitinho, mas ele não era shapeado, né? Na época que ele era adolescente, ele só era bonito mesmo. Só que aí agora, com quase 30 anos, né? Ele tá
shapeado e ainda tem um rosto bacana. Aí lançou várias tatuagens, fechou o braço de tatuagens e assim, ficou bonito. Só que aí, pessoal, o menino, ele acabou sendo demitido do trabalho dele. Ele conseguiu um trabalho, né, depois que ele terminou a faculdade. Se eu não me engano, hoje ele é um contador. Formou assim para banco, né? Só que como o banco não chamou ele, ele foi para uma empresa local aqui. Ele ficou mais ou menos uns 3 anos nessa empresa e agora ele foi mandado embora. E aí, no que ele foi mandado embora, ele recebeu o seguro, né, por 5 meses. E aí, como ele não conseguiu arrumar um novo emprego, ele precisou vender o carro que ele tinha e agora pegou uma moto apenas. E aí, pessoal, esse menino, ele ainda está solteiro. Então, assim, o que eu quero dizer com essa história? O menino, ele focou muito na aparência dele, pensando que mulher gosta de homem bonito. E ele acabou esquecendo de focar na carreira. Então, assim, esses dias eu fui na igreja e aí a hora que a missa acabou, eu atravessei a praça da cidade, né? E aí eu vi ele conversando com uma moça mãe solteira. Nada, eles estavam ficando, se conhecendo. E assim, pessoal, a moça, ela tinha a mesma beleza da ex-namorada desse menino. Era uma 10 de 10, muito bonita. Só que o fato dela ser mãe solteira já diminuiu um pouco esse 10 de 10, né? Então, pelo fato dela já ter uma filha e não estar com o pai da filha, vamos supor aí que de 10 de 10 ela foi para uma 8 de 10. E aí, por ela ser bonita, acredito que esse menino não tenha consciência do que é uma mãe solteira, misol, que é o que eu falo aqui no canal, né? Esse menino não tem cara de ser desenvolvido. Então, assim, o que sobrou para ele foi uma mãe solteira, porém bonita, uma mãe solteira bonita. Só que aí, pessoal, eu acredito que eles ficaram uma única vez. A menina sumiu, ele continua andando sozinho, a menina segue a vida dela sozinha com a filha. Então, assim, não virou relacionamento. Ou seja, eu tenho plena consciência que a própria mãe solteira não quis ele, entende? Porque assim, se ele não quisesse a mãe solteira, talvez ele nem aproximaria dela. Mas vocês sabem aí que no processo de conquista, geralmente é o homem que chega na mulher, né? Então ele já chegou na mulher sabendo que ela tinha uma filha. Só que assim, não deu relacionamento. Eu acredito que pelo menos para uma das partes não estava bom. E provavelmente foi para a menina. Então a menina, ela, pelo fato dela já ser mãe solteira, provavelmente ela queria um cara mais provedor. Só um minuto, pessoal. Pelo menos ela ia querer um cara mais provedor, um cara que pelo menos tivesse um carro, né? Porque o fato dele ter só uma moto, como que vai sair ele e a criancinha dela, né? Então assim, pessoal, eu não tô falando aqui de interesses, mas pelo menos nesse vídeo é para vocês perceberem como que existiu o interesse aí, entendeu? Nem a mãe solteira quis namorar esse menino Shed, porque ele é um Shed, só que ele não tem a provisão. Ele tá desempregado e ele só tem uma moto, que foi o que sobrou, né, de tudo que ele teve ao longo da vida. Então assim, isso é para vocês entenderem, né? O cara, a mulher, ela não tá nem aí se você é bonito, ela não tá nem aí.
Então, pessoal, não foquem muito na aparência. Vocês, homens, primeiro desenvolva os seus dons, os seus talentos profissionais, adquira dinheiro para aí sim, depois que você já tiver em uma prosperidade financeira, você vai e investe um pouco na sua aparência. Mas não se apoie apenas na aparência, pensando que as mulheres querem homens bonitos. Porque não, pessoal, a mulher, ela não tá nem aí se você é bonito. Talvez a única mulher que vai se importar pelo fato de você ser bonito é aquela moça que quer viver uma vida de aparências, entende? De aparências. Talvez ela seja uma mulher destacada na cidade, famosinha. Aí sim, ela vai querer tirar fotos e aparecer de mão dada com um homem tão bonito quanto ela. Mas no contexto geral, já que nem todo mundo é famoso, nem todo mundo é influente, as mulheres no geral não estão preocupadas se o cara é vaidoso, se o cara é bonito. Porque no final das contas, o que vai constar é esse cara ser provedor. Ou pelo menos ela sentir a segurança de que com você ela pode se casar. Porque vocês sabem que geralmente a corda arrebenta pro lado mais fraco. E geralmente o lado mais fraco é a mulher, né? Porque a mulher, ela pode engravidar, ela pode ter um filho, e aí ela precisa se afastar da profissão, e ela precisa ter o apoio de um homem provedor que vai segurar as pontas, né? Que vai segurar a casa, que vai fazer ali a parte da estabilidade da família, né?